E chegamos ao 6º episódio da nossa série Brasileiros que Empreendem em Portugal. Hoje a gente veio para o extremo norte de Portugal, bem pertinho da fronteira com a Espanha, para conversar com um gaúcho, que inclusive faz o famoso fogo de chão, que vai nos contar como é a vida de um empreendedor da área das carnes e dos restaurantes aqui em Portugal. Vamos pro vídeo? Então vamos! Muitos duvidaram, disseram que não ia dar certo, que costela fogo de chão, cupim suculento, carnes defumadas e fogo lento não combinavam com Portugal. Mas ele acreditou no sabor, na fumaça, na lenha e no poder de um churrasco feito com alma. Hoje, a costelaria Dom Gaúcho é parada obrigatória em Vila Nova de Cerveira, norte de Portugal. Um pedacinho autêntico do Rio Grande do Sul, plantado no coração da Europa. Uma história de coragem, temperada com brasas e sonhos. Portugueses, espanhóis, brasileiros. Gente de todo lugar vem provar essa carne que fala uma língua universal. A da paixão pela comida de verdade. No 6º episódio da nossa série Brasileiros que Empreendem em Portugal, você vai conhecer Diego Grunewald, o homem por trás do fogo que conquistou fronteiras. E hoje viemos para a fronteira com a Espanha, no norte de Portugal, que é um pedacinho do Rio Grande do Sul, para conversar com o Diego, que atravessou o oceano e trouxe com ele na mala o Rio Grande do Sul. Um pedacinho dele, né? Só um pedacinho? Só um bocadinho. Prazer. Um prazer estar aqui com vocês, Claudinho. Prazer receber todos vocês. Um salve para a audiência de vocês. E aqui vamos começar com o mate? Vamos tomar um chimarrãozinho. Pera, mas falando em audiência qualificada, que é a tua audiência... Qualificado. Eu acho que tu ainda não tá qualificado para esse mate. Peraí, não? Vamos dar um jeitinho no Claudinho aqui? Então vamos ambientar ele? Tô muito à paisana. Já que a gente não tá tô aqui, fardado. Ó, a gente tá aqui num pedacinho do Rio Grande do Sul, então vamos aqui aproveitar, Claudinho, se me permite, é claro. Por favor, fica à vontade. Aqui. Vamos lá. Será que cabe? Aqui, ó. Olha. Agora sim. Agora tu tá bagual. Agora sim, vamos de mate agora. Então vamos. Agora eu tô... Agora a gente pode prosear um pouco. Então vamos começar o vídeo de novo. Eu tô aqui na fronteira quase com a Espanha, no norte de Portugal, para conversar com o Diego, que veio lá do Rio Grande do Sul e trouxe com ele essa cultura que vai muito além de um estado ou de um país. Com a gente hoje, o Diego, que é dono, proprietário, fundador da Costelaria do Gaúcho. Diegão, como é que tu veio parar em Portugal? Pô, cara, essas histórias geralmente são muito loucas, né? Geralmente começa com bastante reviravolta, a vida da gente toma alguns rumos que a gente não espera, que a gente não consegue planejar, e a gente, às vezes, para em lugares... no lugar certo, na hora certa, sem dever estar ali, né? Nós tínhamos já a nossa vida mais ou menos estável no Rio Grande do Sul e em alguns momentos a gente comentava sobre como estariam as coisas fora, a questão da segurança, né? Aqueles problemas que a gente sabe que o nosso país, apesar de ser maravilhoso, tem, né? E o Sul não é diferente disso, apesar de que muita gente acha que o Sul já é quase a Europa no Brasil. Então, na época ainda estava terminando a minha faculdade, nós tivemos alguns problemas lá no Rio Grande do Sul e eu tive a perda de uns familiares próximos, meus pais, né? E até por uma mudança de ares, como essa viagem já vinha sendo discutida, a gente basicamente antecipou ela, né? E aí, naquele momento, decidimos tentar e começar uma vida nova aqui. Na época, a gente tinha já duas crianças, uma maior e uma um pouquinho menor. A Lívia veio com a gente e viemos parar aqui, buscando um pouco mais de segurança e, principalmente, não só para nós, mas para os nossos filhos, né? Para nós foi esse o caminho que nos trouxe até aqui. A minha esposa já tinha vivido aqui na Espanha, né? Na fronteira aqui, na Galícia, muitos anos. E acabamos, então, vendo essa alternativa como uma possibilidade a partir de um dado momento lá na nossa vida no Brasil. Entendi. Mas lá no Brasil, tu trabalhava já na área de restaurante ou não? Tu trabalhava em outra coisa? Bom, o brasileiro, em todo lado,
faz de tudo. Então sempre um garçom, aquele trabalho esporádico, né? Mas a minha área mesmo era uma área comercial, é uma área de venda, principalmente voltada à parte da informática, né? Ah, tá. Basicamente trabalhava com formações profissionais, com cursos para a indústria, AutoCAD, Rhinoceros. Então as empresas que eu trabalhava geralmente eram voltadas a treinamentos a empresas, né? Então era a parte comercial, e a minha formação acadêmica, na altura, que eu estava tirando a formação, era no curso de Direito, na Unicinos, em São Leopoldo. Então não era diretamente a restaurante, mas, como bom gaúcho, aos fins de semana, a religião, né, a nossa religião, é sempre aquele churrasco no parque, aquele momento de comunhão, que é basicamente o não só comer, né, que para nós é o reunir, é o estar presente, é o poder estar ali para conversar, né, essa convivência e essa simbologia que o churrasco tem para nós, claro, na nossa vida, desde guri, né. Exato. Ô, Diegão, e uma pergunta também no sentido da tua chegada aqui em Portugal. Foi uma chegada tranquila, foi planejada, como é que foi esse percurso? E eu já queria emendar com outra pergunta, que sentiu algum choque cultural? A nossa chegada, de todos os brasileiros, eu acho, em Portugal, né? Acho que agora posso falar assim um bocado por todos, ela carrega muitos sentimentos. A esperança, a mudança, e carrega também aquele medo daquilo que a gente não conhece. E quando a gente chega aqui, a gente se depara, Claudinho, com uma cultura totalmente diferente, né? Eu não sei até em outros países como mas no norte de Portugal, especificamente, quando nós chegamos, a gente sentiu um choque cultural bastante agressivo, no sentido de que a realidade aqui é totalmente diferente da realidade do Brasil. A forma de estar, a forma de ser das pessoas, né? Então são pessoas que lembram muito aqueles alemães que tem lá na serra, lá da minha família, né? Falo por nós. Que quando passa alguém na rua já bota a cabeça, mas quem que é aquela gente ali que tá passando na rua? E já são desconfiados, já ficam assim, né? E aqui eles são. Só que eles têm uma característica aqui, Claudinho, que é muito legal. Que, ao mesma forma que eles são extremamente fechados ao princípio, num dado momento, quando eles adquirem a tua confiança, quando eles veem quem você é, de verdade, ou seja, quando eles conhecem, identificam que você é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa que veio para construir sua vida, para ter um futuro melhor, esse povo, que ao princípio parece um povo não receptivo, ele te abraça de uma maneira que muitas vezes nem o teu próprio povo faz. E isso é uma coisa muito legal que eles têm. Quando eles são amigos, eles são amigos de verdade, cara. E isso é uma coisa que me impressionou muito, assim. Eles têm uma barreira alta no início, mas uma vez rompida a barreira, tu tem, assim, amigos realmente de verdade, cara. Que legal. Ô Diegão, agora vamos entrar um pouquinho na área de empreendedorismo. Tu tem o teu restaurante e eu queria te perguntar sobre isso. Em que momento que tu decidiu empreender aqui em Portugal? E era algo que tu já planejava ou essa ideia surgiu aqui? Essa ideia aconteceu aqui, na verdade. Quando eu vim para Portugal, há 7 anos atrás, né, quando eu cheguei aqui, como gaúcho, acabei indo trabalhar com carne, né? Aqui chama um talho, né? Em Portugal chama-se talho, o nosso açougue, né, do Brasil. Então, inclusive nessa altura, fiz amizade com um senhor português que me ensinou e me acolheu assim como pupilo, né? Legal. Porque a cultura da carne é totalmente diferente, você tem que reaprender tudo. Os cortes, o nome das peças vai mudando. Aí você atende um cliente espanhol, a peça já é outro nome, é a mesma peça. Você atende o sul-americano, já muda de novo o nome desse corte. Então, isso aconteceu e foi uma fase de muito aprendizado, né? Esse início assim na carne. Depois trabalhei fora, trabalhei em Espanha, França, Bélgica. Já trabalhei na parte da indústria, em todas as etapas do processo cárnico, né? E enquanto isso, enquanto trabalhava no açougue, aos fins de semana, fazia aquele meu churrasquinho. E esse churrasquinho foi crescendo. Eram 2, eram 4, eram 6, eram 8, eram 10, eram 12, e começa a virar quase um mini evento, né? E as pessoas às vezes encomendavam as costelas para comer em casa, tinha uma comemoração qualquer, encomendavam uma costela, e eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, e isso foi acontecendo, né, gradativamente. E chega um momento em que, poxa, por que não fazer algo nesse sentido, né? Então fizemos até alguns eventos, e juntamos ali como se diz, não digamos um dinheiro, mas a gente deu um peitaço, que nem a gente diz lá, né? Basicamente fez um investimento num cartão de crédito, do valor inicial, a altura acho que eram 8 mil euros ou 9 mil euros que precisávamos para abrir um cafezinho, e começamos com esse trabalho de atender fisicamente essas pessoas que muitas vezes levavam o nosso churrasco para comer nas suas casas, né?
E isso durou pouco tempo, esse espaço, mas não porque correu mal. Ele durou pouco tempo porque ele enchia muito rápido. Andou muito bem. Andou muito bem. Então ele durou pouco tempo porque nós logo tivemos que crescer. Depois de 4, 5 meses tivemos que expandir a operação. Que legal. Porque muita gente já vinha de longe. E então foi um empreendedorismo que meio que aconteceu. No início, as carnes eram defumadas num tonel que a gente fez lá, cortou lá um latão lá e defumava ali dentro, com uma parrilha adaptada, construída na pedra. E as coisas foram evoluindo gradativamente e de uma forma muito natural, Claudinho. Tipo, quando a gente viu, as coisas tinham tomado uma proporção que a gente jamais tinha imaginado. Que legal. Né? E aí o restaurante tinha mais de 100 lugares, 110, 120 quilos de costela por semana. E é isso que eu quero te perguntar agora. Montoeira, e a coisa foi acontecendo e foi assim, não fomos nós que empreendemos, foi o empreendedorismo que nos agarrou, assim, praticamente, né? Foi um negócio muito louco que aconteceu. Qual é o teu negócio e como que ele funciona hoje? Pronto. O meu negócio atual é um negócio voltado para a área de restauração. Então nós temos um restaurante e esse é o cerne, vamos dizer assim, da marca Dom Gaúcho, né? Só que esse restaurante, que é o cerne hoje do nossa operação, ele nos traz oportunidades tanto de festas, de eventos, convites para feiras, convites para estar aqui com vocês, enfim, visibilidade, né? E e ele é parte de algo parte de um caminho que nós estamos construindo, né? Então a gente está construindo agora, basicamente, uma nova cultura de carnes, ok? A gente está dando a oportunidade, né, de algumas pessoas conhecerem coisas novas. Então, por exemplo, o meu restaurante é brasileiro, mas eu não tenho na minha carta picanha, por exemplo. Isso é uma coisa que faz uma grande confusão às pessoas, né? Como tu é brasileiro e não tem picanha? Por quê? Nós queremos oportunizar as pessoas conhecerem que o boi, ele não tem só picanha. A picanha representa 2% do animal e todo o resto que existe ali. Todo esse animal, ele tem que ser respeitado. Então a gente tem um negócio voltado à carne, a essa cultura nossa da carne. Por que eu digo a cultura da carne? Porque não é só servir refeições, só servir costelas. Nós fazemos esse trabalho que estamos a fazer com vocês hoje, nós fazemos esse trabalho diariamente com os nossos clientes, de mostrar a nossa cultura, de mostrar que existe um mundo de carne que ainda não é explorado na Europa. E isso, no futuro, é bem provável que a gente vá recuar no processo buscando a parte de talho, de venda específica de carnes e cortes especializados, que é uma lacuna de mercado aqui, a especialização em áreas de defumação, já temos convites para ministrar cursos, palestras nessas áreas de tanto defumação, fogo de chão, parrilha. Então, basicamente, a gente vai trabalhar aqui num conglomerado que gira em torno da carne, mas não somente a restauração, que é a nossa atividade principal até o presente momento. Entendi. E quando a gente fala de abrir um negócio, querendo ou não, a gente está aqui no teu restaurante, a gente tá conversando, as carnes estão sendo feitas aqui, né? Sim, então, aqui, assim, aqui ali. tem o fogo de chão e tal. Mas a gente fala dos brasileiros que empreendem em Portugal e aí a gente vai entrar numa parte que é a questão da burocracia. E eu queria te perguntar como é que foi esse processo para ti de abertura de empresa aqui em Portugal e aqueles desafios burocráticos que, na tua opinião, são os maiores, se foram no começo ou continuam sendo? Continuam sendo, sem sombra de dúvida. A gente tem que quase que reaprender a viver aqui, né? Aqui em qualquer país que a gente está, né? É como a gente conversa entre nós, na família, diz assim, não, a gente está se inserindo numa nova comunidade, a gente tem que conhecer a forma que isso funciona e conhecer as regras daqui, né? Claro que isso para nós não é fácil, porque você vive a vida toda sobre um amparo legal e aqui muda tudo, ou seja, detalhes que nós desconhecemos são, sem sombra de dúvidas, eu acho, né? Para mim e para a maior parte dos brasileiros que tem negócio que eu converso, é um grande entrave e é algo que é uma dificuldade a mais, vamos dizer assim, né? Além do próprio empreender em si, que já não é uma coisa muito fácil, ou seja, a concorrência, né? Os preços que estão sempre subindo, as inúmeras dificuldades que se enfrentam nesse setor da restauração, principalmente, que é um setor muito duro e muito instável, muito ingrato para quem trabalha e para quem empreende nele, se acrescem dessas dificuldades e dessa adaptação, vamos dizer assim, à realidade legal do país. Então, com certeza, é um grande desafio a superar. Eu ainda sofro bastante com isso, tenho pessoas que me assessoram, né? Temos equipes e, enfim,
contabilistas e amigos, enfim, né? Uhum. Até tu conhece, né? O pessoal do Dona Negra nos ajuda bastante, Claro. ajuda a tirar dúvidas. Então são pessoas em que a gente tenta se apoiar para minimizar as dificuldades que essa barreira nos causa da parte burocrática. Entendi. Lá no Brasil, tu era empreendedor ou tu era funcionário? No Brasil, eu sempre fui funcionário. Ah, tá. E depois, eu sempre tentei empreender no Brasil, mas nunca acertei a veia, né? Vamos dizer assim. Uhum. A gente já criei alguns sites online de jogos que correram bem, enfim, já tentava organizar às vezes eventos, campeonatos, coisas. Mas Ah, tá. Então tu também tem essa veia empreendedora lá. Tentava. Não, mas eu queria te perguntar no sentido assim, tu sente diferença dessa tentativa que tu fazia lá para a realidade que tu tem hoje aqui como dono de uma empresa? Eu me pergunto isso muitas vezes, Claudinho. Se eu tivesse no Brasil e tivesse tentado o que eu fiz aqui lá, se teria dado certo ou não. Uhum. Eu muitas vezes me pergunto isso. E eu não sei te responder, cara. Não sei te responder, porque eu acho que as coisas aconteceram no momento que tinha que acontecer. Se eu não tivesse vindo do Brasil com, vamos imaginar, conhecimento de carnes que eu já tinha, se eu não tivesse tido a oportunidade de conhecer o mestre Assírio, por exemplo, que é uma pessoa que trabalhou 20, 30 anos nos Estados Unidos, na América do Sul teve 2 ou 3 açougues, trabalhou em Portugal a vida toda, me trouxe a carga de todas as raças autóctones portuguesas, ou seja, de todas as raças que existem aqui, de que região eu vou pegar qual carne, como é que ela vai ser, quais as características. Eu acho que sem isso que eu tive que viver aqui na Europa, eu acho que meu negócio não seria no Brasil o sucesso que foi aqui. Pela carga, mas mais por mim, vamos dizer assim, do que do próprio ambiente, né? Claro. E como eu disse, existem fatores aqui que nos favorecem o empreendedorismo, existem fatores que nos dificultam o empreendedorismo. Uma coisa que é maravilhosa aqui, por exemplo, é você se sentir seguro com o seu negócio. Você não ter aquele medo ou ter seu negócio todo gradeado, ter que fazer sangrias com carro forte. Essa realidade a gente não vê em Portugal hoje, né? Assim, pelo menos na nossa região, que é uma região interior, não sentimos essa insegurança. Já no Brasil, imagino que isso deva ser diferente para quem é empresário. Claro. Né? Fica mais visado, como se diz, né? Mas realmente eu não sei, cara, se eu tivesse ficado no Brasil, como é que estaria a minha vida hoje? E muitas vezes a gente faz essa pergunta, né? Claro. Aquele efeito borboleta, 7 anos atrás eu não tivesse pego aquele avião, como é que seriam as coisas hoje, né? Mas eu acho que as coisas acontecem como tem que acontecer, Claudinho. Sou sincero, eu acredito nisso, sabe? Eu acho que tudo que eu passei na minha vida, lá no Brasil mesmo, quando trabalhava na área comercial, quando eu iniciei, a venda de porta em porta, né, vendendo lá em Ivoti, lá em cima, na serra, né, com aqueles alemão lá e tal, pessoal fechadão, e a gente ir bater na porta e fazer uma venda ali, que é um trabalho bastante complicado, isso me calejou de tal maneira que quando eu cheguei aqui, isso era uma carga de bagagem que eu tinha. A mesma faculdade que eu não consegui concluir, né, da minha área, ela me trouxe uma bagagem que hoje eu tenho no meu negócio, uma noção jurídica, que mesmo adaptando as leis, mas eu consigo ter essa noção, a noção comercial que ajuda no meu negócio, a parte do atendimento ao cliente, que eu trabalhei por tantos anos, e parece que às vezes tudo isso que eu passei, e até a parte difícil da minha vida, os acidentes que a gente sofreu de carro na minha família, que foi a perda do meu pai, e depois a perda da minha mãe, um deles eu estava junto, inclusive, né? E até isso me tornou talvez um pouco mais forte para isso que eu estou enfrentando hoje, né? Para as adversidades que eu tenho hoje. Entendi. Ô, Diego, tu já pensou em desistir? De quê? Do teu negócio. Não, cara. Não, desistir não. Não? Não, eu pensei em mudar algumas coisas nele, isso eu sinto vontade por vezes de alterar, mas desistir não é uma opção para mim. Nesse caso, desse negócio não, porque eu sinto... realmente eu sinto que a gente acertou em algo aqui. A gente encontrou uma lacuna, tá? E o que me diz isso, Claudinho? Quando a gente observa que o mercado à nossa volta, ele muitas vezes se comporta em reflexo de algumas atitudes que a gente toma. Alguns produtos que a gente lança, depois vê produtos semelhantes, algumas coisas que a gente faz e depois vê que as outras pessoas se inspiram no nosso trabalho. Isso é muito gratificante, Claudinho. E isso nos dá... Tem gente que fica chateado com isso, né? Eu enxergo isso como basicamente o mercado, o mundo me dizendo que eu realmente estou no caminho certo, ou seja, daquilo que eu estou fazendo, a gente está acertando em algo, talvez não em tudo, mas em grande parte a gente vem acertando. Que legal. No produto que a gente escolheu como carro-chefe, como estrela da casa, por ser um produto que nos representa, que ser algo nosso, né? Eu acho que se eu abrisse um sushi não seria a mesma coisa, né? Acho que não era igual. Qual foi o teu momento, na tua opinião, mais difícil na tua jornada como empreendedor aqui em Portugal até hoje? Rapaz, foi o verão passado. O último verão, nós não estávamos prontos para a enxurrada de clientes que nós recebemos. E eu te digo sem sombra de dúvida que não foi pensar em desistir,
mas foi pensar assim, cara, o que eu fiz da minha vida? Claudinho, no verão passado a gente não tinha ainda a capacidade de produção que nós temos hoje. E nós não imaginávamos que tanta gente gostava de costela. Meu amigo, acabava carne, acabava carvão, acabava lenha, acabava tudo. E a gente revezava na altura, tínhamos menos funcionários, então basicamente eu e a minha filha na defumação e a minha esposa atendendo os clientes. Imagina um dia de 24 horas, chegava um momento em que faltavam ali 6 horas, 5 horas para acabar as 24 que nós já tínhamos trabalhado quase todas. Nós olhávamos assim e dizíamos assim, bom, nós temos aqui 6 horas. Tá, se eu for dormir agora, dá 1, 2, 3. Eu volto às 4, às 4 tu vai e dorme mais 3 tu e durmo 3 eu. Claudinho, e essa parte de parar e calcular no minuto 4 horas de sono, 3 horas de sono, 2 horas de sono, foi realmente para nós, fisicamente, mentalmente, a parte mais difícil. E é isso que eu quero te perguntar. Bem em que legal, momento né? que tu percebeu, Quando eles começaram acordou a voltar, e falou, deu certo? quando eles começaram a voltar. Quando o cliente voltava. O cliente me dizia que era bom. Eu, tá, beleza, obrigado e tal. Mas eu ficava, não, tá sendo gentil, né? Uhum. E dali a pouco ele voltava. E dali a pouco o cara passava aqui em Cerveira 5 dias, na região, e 4 ele vinha comer aqui. Aí ele vinha, daí na outra ele trazia a mãe, na outra ele trazia a sogra, o sogro, na outra ele vinha com um grupo de 20 amigos. Que legal. E isso a gente começou, e isso para todos nós, né? Foi meio que assim, uma coisa que foi acontecendo, sabe? Como eu falei, o empreendedorismo aqui foi nos atropelando. Isso aqui, esse negócio, a Costeleira Dom Gaúcho, ela foi acontecendo na nossa vida e foi tomando conta da nossa vida, sabe? A gente não teve muita escolha aqui, não foi uma coisa assim que, não, vamos, né, vamos agora. Vamos ver. Não tá dando para pensar, para planejar um negócio, as coisas vêm acontecendo, os convites vêm surgindo. E eu queria te perguntar, dentro disso que tu tá me respondendo, qual que é a conquista, na tua opinião, por menor que pareça, que te enche de orgulho? Bom, quando vocês chegaram, agora um pouco antes da gente conversar, uma coisa que me deixa muito feliz, assim, é quando a gente termina o nosso serviço e faz o nosso mesão. Uhum. Então a gente pega uma costela, a gente prepara uma carninha, né? Ontem eu fiz aqui uns franguinhos defumados e depois botei na parrilha. E a gente montou um mesão e daí tá toda a nossa equipe ali, sabe? Cara, isso a gente olha assim, todas aquelas pessoas que trabalham aqui e que têm aqui hoje, através daquilo que a gente está fazendo, né, empreendendo, conseguem ter o sustento da sua família, muitas vezes, né, conseguem contribuir, como as meninas, né, no sustento da sua casa, pessoas que estavam desempregadas. E isso, cara, é um negócio que toda vez me impacta, assim. Quando a gente vai sentar para comer, eu olho, caramba, aqui tá grande, né? Era só nós três, assim, era só a família, né, era só a gente. E a equipe tá crescendo, sabe, Claudinho? Então, quando tá aquele mesão, assim, é meio que quando me dá a dimensão do que tá rolando, entendeu? Uhum. Quando gente do Brasil me manda mensagem perguntando se a gente faz curso, se a gente vai pro Brasil em algum momento, ou quando o pessoal do Sul liga, o pessoal de Espanha manda mensagem, olha, você não vem pra cá, ou não posso ir fazer uma imersão, queria fazer um curso. Aí a gente, caraca, o cara que... Sabe, tipo, Claudinho, essa ficha não caiu ainda, sabe? Mas isso é quando a gente começa a ver pessoas que realmente curtem o nosso trampo, entende? Claro. Clientes que vêm aqui e viram quase que embaixadores do restaurante, assim, porque ele sai, ele filma, quando ele tá aqui comendo, ele já manda pros amigos e depois ele vem aqui falar comigo, aqui, eu mandei pro meu amigo, olha que meu amigo aqui, ó, grava um vídeo aqui com meu amigo gaúcho. E esse cara começa a se identificar com aquilo que a gente faz, né? Ele começa a se identificar com aquilo que a gente pensa, da forma que a gente trabalha. Assim, como você está vendo aqui no nosso galpão, com lenha, com fogo, com coisa de verdade, com natureza, né? Como a gente está aqui no meio do mato. E as pessoas se identificam, se conectam, porque hoje em dia a gente está tão distante de tudo, né, Cláudio? A gente está perto, mas não está, né? Sim. Tá do lado, mas está no telefone. É e aqui a gente consegue ter um momento de conexão com as pessoas. Tu se considera um cara realizado? Ainda não, a gente nunca está satisfeito, eu acho, né? Mas quando eu vejo isso, quando a gente tem um momento com a nossa família, são três bacuri, né? 3 barrigudinhos, e 5 são momentos de a gente ver que as coisas vão acontecendo. Ainda, como eu te disse, né, Cláudio, é bastante difícil, cara. Restauração é complicado, porque, como eu disse, são 3 crianças. E por vezes, nessa época do ano, eu e minha esposa vimos eles uma vez na semana, às vezes. Você chega, tá dormindo, sai, sabe, já foi pra escola. Então,
muitas vezes o tempo que eu tenho com eles é aqui na beira do fogo. A avó traz eles, e aí fica o guri correndo aqui, e mete umas artes, a outra vai colher umas pinhas, e já começa a fazer aquele tendel das crianças, né? Uhum. E essa é a parte mais dolorosa, vamos dizer assim, do processo que a gente está passando nesse momento. Né? Uhum. Ô, Diegão, se tu tivesse a oportunidade, com a experiência que tu acumulou nesses 7 anos, né? Morando aqui em Portugal e trabalhando, enfim. E o Diego de hoje pudesse conversar com aquele Diego que estava pensando em vir para cá e tinha recém-chegado em Portugal, se tu tivesse essa oportunidade, quais conselhos tu daria para ele? Pô, cara... Eu tentaria alertar ele dos erros que eu cometi no início, que muitas vezes causaram bastante dificuldade para mim e para minha família, porque a gente sempre pensa que está preparado, mas a gente nunca imagina o que vai encontrar, né, do outro lado do oceano. E eu acho que eu tinha passado um pouco mais de tempo com a minha família antes de vir, porque são 7 anos que eu não vejo eles, né? Então, seria, antes dele vir, passar um pouco mais de tempo com os meus próximos lá, né? Com meus amigos, com a minha família. Eu acho que seria isso, porque aqui eu acho que, como eu te falei antes, Cláudio, eu não podia fazer nada diferente, sabe? Eu acho que aqui eu fiz o caminho que eu tinha que fazer, entende? Eu não mudaria nada das coisas que aconteceram, porque foram elas que me trouxeram onde eu tô. Então, erros, acertos, enfim, eu acho que eles eram pra mim. Não é que nem diz aquela música do As águas que bateram no meu poncho eram pra mim, sabe? Uhum. É uma música gaúcha. Luiz Marenco. Do Marenco. Que ela diz que aquilo que é pra ti é teu, cara. Não dá pra tu fugir. Tu só tem que encarar o que é teu, né? Mas seria antes do Brasil, cara. Seria lá. Tá um pouco mais com os meus. Uhum. A gente, quando pensa em vir, e não tive essa oportunidade, porque foi realmente logo na sequência de uma tragédia, onde eu perdi minha mãe, né? Então eu não tive essa oportunidade, essa cabeça na altura, né? Esse discernimento de talvez me despedir melhor daquelas pessoas que eu não sei se eu volto a ver, né? E não sei se são muitas pessoas já que talvez a gente não tenha oportunidade de estar junto de novo, né? Então eu acho que eu esticava mais um aninho de Brasil, né? Para me despedir direitinho, porque, pá, cara, a saudade é pesada. Apesar da gente estar aqui um pouquinho na nossa terra, né? Mas tu também sabe, como imigrante, né, Claudinho? Que é o que pesa pra nós, né? Ah, não é. É o que pesa. Tu me fez chorar aqui de cachorro. Se tu pudesse, Diegão, resumir a tua jornada aqui em Portugal, como empreendedor, dono de restaurante, com uma palavra ou uma frase, qual seria? É a frase do meu pai, né, cara? É a frase do meu velho, que eu sou mais novo, né, de muitos irmãos, 8, 9 irmãos ali, casamento do meu pai com casamento da minha mãe, né, 3 de um lado, 3 do outro, mais 4, e eu sou o nenê. Uhum. Nós chamamos nenê, o mais novo, né, o único do O casamento. caçulinha. O caçula, o mais novo. E o pai quando a gente estava fazendo alguma coisa ou construindo alguma coisa junto, ou que a gente inventava uma empreitada lá, né, eu dizia, pai, isso não tem como, isso aqui não dá. Ele dizia, nenê, não dá, nenê. Não dá. Tudo tem um jeito. E isso é uma coisa que eu trago comigo, né? Muitas vezes até aqui no restaurante, até aqui no dia a dia do nosso trabalho, tem coisas que parece que não vai dar, né? Mas, nenê, não dá, né? Tudo tem um jeito da gente fazer. E essa simplicidade que ele me mostra, de que a gente é capaz de descobrir maneiras, e a prova está aqui. Porque quando a gente abriu o restaurante, a gente ouviu muito não vai dar. Uhum. Em um mês vai fechar. Cerveira é muito pequena, não tem público. Não tem público para isso. É um produto que ninguém quer, que ninguém conhece. Então a gente ouviu muito esse não vai dar, né? E nesses momentos eu me lembrava do velho, né? Que dizia, não dá. Vai dar. Tudo vai dar. De um jeito tudo vai dar. Ô, Diegão, pra gente finalizar a nossa conversa, que querendo ou não, ficou meio galpão crioulo aqui, hein, Amandinha? Ficou. Eu sei que não vou morrer.
Pra finalizar a nossa conversa, Diegão, queria te perguntar se tu pode, né, fazer esse favor, assim, porque muita gente que vai estar nos assistindo, tá assistindo esse vídeo, também pensa em mudar de país, também pensa em empreender, e às vezes tem uma ideia errada, né? Acha que, dá tudo certo, não tem dificuldade, é tranquilo, que nem a gente diz lá no Rio Grande, é tranquilo e sereno que nem baile de moreno, é tranquilo. E eu queria te perguntar se tu pudesse dar essa dica, que é, imagina tu lá, antes de vir pra cá, de fazer a tua jornada de imigrante, de atravessar o oceano, tu pudesse ter tido a oportunidade de ver esse vídeo, o que tu gostaria de ter ouvido, que tu acha que tu pode deixar para as outras pessoas com a tua experiência e que vai fazer diferença na vida delas? Ok. Bom, eu diria para elas não fazerem o que eu fiz, virem estruturadas financeiramente para um bom tempo de arrendamento, para ter uns 3 meses ali no mínimo para se manter, né, para alugar um lugar, tentar uma assessoria ou alguém que receba essa pessoa aqui, que acolha ela, que dê o caminho para ela, né? Ao menos que o cara é muito guerreiro. Aí vem com uma barraca nas costas e vai à luta, né? Mas se vem com família, como foi o caso, outra coisa que eu diria, né? Não vem com a família, vem primeiro deixa as crianças lá, estabiliza, depois vai buscar, né? Se vir para morar. Hoje em dia, para Portugal, não vir sem visto. Hoje em dia, para Portugal, não vir sem visto de maneira nenhuma, porque quem já está aqui e não tem visto está com um problema enorme agora no colo, né? Não tem para onde correr mais. Acabou até o presente momento a manifestação, na data que a gente está gravando esse vídeo, né? Sim. Não tem manifestação. Então, pede o visto. E é o que eu falei para alguns amigos que perguntaram recentemente sobre isso, como é que andavam as coisas aqui. Eu falei, cara, vai, tira o teu visto, primeira coisa. Passa o passaporte, tira o teu visto lá. Primeira coisa, faz isso. Depois tu vem pensar em vir, em juntar teu dinheiro e tal. Mas é fazer as coisas pelo caminho que não tem atalho, tá? Não tem atalho, não vai chegar aqui e as árvores aqui não tem euro, ao contrário do que alguns influencers falam por aí. Não dá euro nas árvores, não tem isso, tá? Não tem fontes de vinho do Porto, não é assim que funciona, tá bem? Então, tem que trabalhar muito, vim disposto a trabalhar, vim disposto a se despir de orgulhos, vai limpar sanita, vai limpar chão, vai atender gente que não é tão educada contigo, vai atender gente que não te quer aqui, que não gosta de pessoas assim, vai atender gente legal, vai atender de tudo. Venha com a mente aberta, né, e preparado para enfrentar várias situações e conviver com pessoas de várias culturas do mundo. Porque nós estamos acostumados ao nosso mundinho. Isso é uma bolha, né? A nossa bolha. Mas quando a gente chega aqui, a gente encontra gente de vários lugares do mundo, de vários cantos do mundo, vivendo numa mesma sociedade. Que legal. E isso exige muita maturidade, Claudinho. Você saber lidar com diferenças, né, de religiões, de ideologias, né, de tudo. Você sabe, aqui em Portugal hoje a gente fala que o Brasil é um país multicultural. Sim, mas aqui eu acho que é diferente, porque lá é todos brasileiros, aí um brasileiro japonês, um brasileiro alemão, um brasileiro ruim, um brasileiro preto, um brasileiro branco, um brasileiro amarelo, tudo brasileiro. Criado naquele sistema e criado naquela cultura, mas aqui não. São pessoas que nasceram, cresceram e vieram para cá já adultas em uma outra cultura, e aí há os choques de cultura, né, que acontecem muitas vezes onde gera a maior parte dos problemas. Exato. E são esses choques culturais que acontecem aqui. Então essa pessoa tem que vir com a cabeça muito aberta mesmo, e com bastante sabendo o que quer fazer, né? Te agradecer, obrigado. A gente encerra assim o nosso 6º episódio da série Brasileiros que Empreendem em Portugal. A gente vai deixar na descrição aqui do vídeo todos os contatos do Diego aqui do restaurante. Convidar você para conhecer, visitar, experimentar. E queria te agradecer, Diegão. Obrigado de coração pela oportunidade, pelo teu tempo. Pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, deixar um like, um comentário para esse vídeo chegar mais longe. Se puder, se tornar membro aqui do canal. Você tem diversas vantagens. Uma delas é ganhar o meu livro, o e-book do meu livro Morar Fora, Sentimentos de Quem Decidiu Partir. Também participa de um grupo exclusivo do WhatsApp. Só nosso, né, Amandinha? E todas as semanas tem um podcast extra, um episódio extra do nosso podcast, Partir Morar Fora, e acesso antecipado aos vídeos do canal. Obrigado de coração, espero de verdade que você tenha gostado. E logo a gente volta com mais um episódio da nossa série Brasileiros que Empreendem em Portugal. Um beijo, até a próxima, tchau!